Não chorei nem com gás lacrimogêneo. Olha só o que isso quer dizer, hein? The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Meias. Esse é um podcast feito por pessoas que convivem com depressão e ansiedade. Nenhum de nós é médico nem especialista. Bom programa! Chorar, um efeito fisiológico dos seres humanos em que há uma produção de grande quantidade de lágrimas nos olhos. Isso tudo vem do sistema límbico do nosso cérebro, que é responsável pelos nossos sentimentos e que se comunica com o sistema nervoso, indicando que há uma emoção intensa acontecendo. Nós choramos com o corpo todo. Quantas vezes a gente chora sem lágrimas, quantas vezes a gente chora só com o corpo, com gritos, quantas vezes a gente não chora, mas por dentro a gente está chorando. Acho que tem alguns outros animais que choram também. Se não me engano, são só os mamíferos que choram. E a gente pode chorar por vários motivos. A gente chora de alegria, a gente chora de tristeza, de raiva. A gente chora, às vezes, quando se boceja. Então, esse é o tema de hoje. Nós vamos falar sobre chorar. E aproveitando que o César acabou de voltar do Chile e ele não chorou nem com gás lacrimogêneo. Não chorei nem com gás lacrimogêneo. Olha só o que isso quer dizer, hein? Foi. Então, né? Fala um pouquinho, César. Por que você não chorou nem com gás lacrimogêneo? Não, é muito seco lá, nem isso, daí chorei. Não choro, brincadeira. Não, acho que pra mim chorar é um negócio muito legal. Eu acho que eu já falei num outro episódio aqui. É um negócio muito legal. Não, é porque eu já falei num outro episódio aqui. Muito. Eu chorei, eu reaprendi a chorar ano passado, lembra? Acho que eu contei a história já, que eu chorei num documentário do Itamar Assunção, no Itaú Cultural. Sim. Chorei nesse também. E que daí veio todo o choro guardado por anos e Olha, anos não, porque e o filme anos. só tem 1h20, eu acho, assim, não teve todo o choro. Tá. Eu preciso de mais documentários como esse, assim. Mas é assim, pro homem, né? O homem, a gente já vou entrar nesse assunto. Então, pro homem, essa coisa de crescer falando, porque chorar é coisa de mulherzinha, ou você, não só isso, mas você mostrar o seu lado feminino com uma das formas, é o choro, é algo muito... Hoje em dia talvez nem tanto, mas naquela época, ou enfim, na minha infância era algo quase que mal visto, né? Tipo, ninguém... Eu cresci com essas frases, né? Engole o choro, por que você está chorando? E não só com choro, mas com todas as emoções. Eu lembro de uma história minha primeira apresentação de sax, quando comecei a tocar saxofone, eu fiz uma apresentação e tava a minha família vendo, e aí eu desci do palco, acabei a apresentação, desci do palco, um tio meu veio e falou assim, até que você tocou legal. Eu falei, mas você tem alguma coisa, né? Porque, até que, né? O que tem, né? Ele falou assim, mas você tem que tocar mais sério. Você estava sorrindo quando você estava tocando. Você tem que ser mais sério. E aquilo na hora me pegou. E é isso, né? Quando você é criança, na época eu tinha uns 13 anos, quando você é criança, aquilo pega e você nem sabe o quanto pega, né? Hoje em dia eu presto atenção e falo assim, cara, que bom que eu tava sorrindo, porque quer dizer que eu tava me divertindo. Mas quando você ouve a coisa do tipo, engole o choro, chorar é coisa de mariquinha, ou mulherzinha, ou de, enfim, qualquer coisa do gênero, aquilo no subconsciente da criança, eu não sou nenhum psicólogo, não sou nenhum, enfim, neurocientista, não sei o baque que dá, mas com certeza dá um baque que a gente não percebe. Então você cresce com a coisa do não chorar, o homem cresce com a coisa do não chorar, e mais que isso, eu acho que cresce com a coisa de não falar de emoções. Sim. E eu, por exemplo... Controlar emoções. Não é só controlar, é não falar. Teve um dia também, um outro caso, eu vou fazer já estou finalizando a minha fala para vocês entrarem, mas, assim, teve um outro caso quando meu avô morreu, eu tinha uns
16 anos, por aí, ele era foi uma figura muito importante na minha vida, eu não chorei na morte dele. E não chorei pelos próximos 3, 4 meses da minha vida. Eu, na verdade, me isolei do mundo. Minha mãe diz até hoje que perdeu o filho durante 3, 4 meses, até o dia que ela virou pra mim e falou assim, me tirou do quarto, falou, vem cá. Sentamos na sala e falou assim, chora. Tudo que você tem que chorar pra morte do seu avô. Eu falei, não, mas eu não tenho que chorar. Ela falou, tem sim, chora. Enfim, aí foi um momento que a gente foi super... Foi um choro forçado, assim, entre aspas, né? Mas foi um choro que veio também. Aí sim veio um choro também guardado ali pela morte do meu avô e tal, não sei o que lá. Mas é isso, assim, eu não cresci com essa coisa de me abrir. Eu me considero um cara super sensível, mas demorei um pouco pra entender como é falar da minha emoção. E hoje mesmo eu tenho problema em falar das minhas emoções, porque eu não sei como falar. Eu não sei como... Eu tô falando de mim porque não dá pra falar das outras pessoas também, porque tem como as pessoas recebem isso, mas enfim. E eu já começo o programa falando de um documentário imprescindível pra todos, mas pra homens, porque eu acho que o homem tem que começar a aprender isso, a falar dos seus sentimentos pra você mesmo, mas também pros seus amigos. Eu falo de quase nunca... Teve um dia que eu falei com um amigo meu que eu transei com a minha namorada, e ele ficou todo sem graça. Até isso é um tabu entre os homens, pra vocês terem uma noção bizarra. Mas enfim, que é um documentário que tá na Netflix, chama A Máscara em que Você Vive. Que fala exatamente disso, fala exatamente como as emoções que a gente engole, nós homens, eu digo, afetam a nossa infância, a nossa adolescência e a nossa parte adulta, nosso mundo adulto. E como isso... Esse filme é maravilhoso. É maravilhoso, assim. É uma coisa que você olha e fala assim, cara, eu olho quando eu vi esse documentário, eu falo assim, o quanto eu perdi da minha vida, da minha infância, da minha adolescência. Porque eu não culpo ninguém, não é uma questão de culpa, mas porque eu tive esse bloqueio, né, em termos de emoção, né? E o chorar, pra mim, hoje em dia... ainda eu estou tateando muito nesse mundo, ainda não sou um cara completamente aberto e tranquilo com relação à emoção, ao chorar, mas o chorar cientificamente libera muita coisa, né? É quase que um desabafo do corpo, né? Eu brinco hoje em dia, eu falo que o chorar é um desabafo do corpo. Sabe quando você desabafa com alguém, você fica até mais leve, você fala assim, ai, ufa, nossa, talvez esse problema nem seja tão grande assim. Pra mim, o chorar quando eu tava lendo aqui um pouquinho, ele, sobre chorar e tal, falava que é como se... É como a emoção e o que a gente sente conseguisse sair. Tipo, não tá cabendo dentro do seu corpo, precisa sair por algum lugar e sai pela lágrima, sabe? Exato, então é um desabafo pra você mesmo, assim. Então eu começo esse programa falando um desabafo e um alerta e eu falo aos homens, porque os homens têm essa coisa mais intrínseca, chorar não é vergonha, muito pelo contrário. Chorar não demonstra fraqueza, muito pelo contrário. Chorar demonstra uma coragem de você se abrir pro mundo e de você aprender com os seus erros e com as suas fraquezas. Todo mundo é fraco, todo mundo tem um lado mais sensível, todo mundo tem um lado que... eu acho super sexy homem chorando. Pronto, falei. Não, mas é isso. Mas Porque o chorar é o que eu falei, chorar é uma sensibilidade, é o lado feminino, na verdade. Feminino no bom sentido, é o lado, não é o chorar feminino, eu tô falando que é o chorar ruim, é o lado forte, é o lado sensível, é o lado onde você pode, num relacionamento, entender o outro lado sem palavras, só tipo, puxa, hoje minha namorada, minha companheira... ser ser humano, né? Exato, com ser humano, é uma compaixão ali com o mundo. Eu não sei, eu acho hoje em dia, cada vez que eu leio e estudo mais... eu acho super bacana essa coisa de você se entender com todos os seus lados, o masculino, o feminino, ou qualquer outros lados que temos aqui dentro, né? Mas enfim. Então, mas assim, de onde vem, será isso de que chorar é algo que é característico feminino e, né, ser forte é masculino? Porque, né, quando você fala assim, não, o lado feminino, no bom sentido, inclusive, eu fico pensando que quando a gente convive com crianças, e crianças, não essas crianças que estão já... elas já estão submetidas a essa educação, que era essa educação que a gente teve, que era o menino não chora, etc, etc.
quando você se relaciona com crianças que são mais livres, você vê a criança chorando, o menino, quando vai tomar uma vacina, né? Antigamente, quando o menino ia tomar vacina, falava, não, o menino não chora, tem que ser forte, não pode chorar. Então, eu acho que quando a gente... É uma compreensão de que é quase que uma discussão que já é quase velha já, né? A gente falar sobre o menino e a menina, porque nós somos dessa geração que sofreu muito isso, de saber que menina é educada para expressar o que sente e meninos são educados para ocultar o que sente, né? Então, eu acho... e quando a menina expressa o que sente, daí também já vai pro louca, né? Por isso que elas são mais... É quase como se houvesse um incentivo pra gente, pra ser provado que a gente, nossa, elas são mais sensíveis. Não, acho que não tem diferença. Eu também até acho que questiono um pouco, assim, falar que isso é um lado feminino ou não. Acho que é um lado humano, sabe? Acho que não, isso que eu ia falar. tem... Virgínia, muito obrigado. Você falou a frase que eu ia falar. Eu quero pedir uma desculpa pelo que eu acabei de falar a todos os gêneros do mundo. Porque não existe lado masculino ou lado feminino. É o lado exatamente o que você falou, exatamente o que eu ia falar. Foi lindo. É o lado humano. Chorar, ser forte, ficar com raiva, ficar com amor, é o lado humano. Não tem masculino nem feminino. Podem caracterizar dessa forma em algum momento, mas é o lado humano, exatamente. Então eu peço desculpas aqui a todos os gêneros por ter falado dessa forma. Perdão. Está perdoado. Minha culpa. Vivendo e aprendendo. Exatamente. Estamos aqui todos aprendendo e eu acabei de aprender uma coisa nova, então obrigado vocês duas por terem dado esse tique. Não, e pode ser que amanhã isso já seja outra coisa, né? Então... daqui a pouco a gente descobre que não é só alienígenas. Sei lá. Thaís, como é que é a sua relação com o choro? Eu sou super Você chorona. chora fácil. Eu choro. Inclusive, eu estou tão bonitinho, fico com inveja. Não, gente, eu vou contar uma situação. Eu estava na floricultura no sábado e comprando umas plantas, e aí a menina que era atendente recebeu uma ligação na hora que a filha dela estava indo para o hospital e não sei não lembro o que tinha acontecido, mas era uma coisa grave, e eu sei que eu parei, depois ela estava super bem, ela continuou trabalhando e a filha estava no hospital, acho que a filha estava de 6 meses grávida e tinha com risco de perder o bebê, e ela continuou trabalhando, e eu peguei e cheguei e falei, como que é teu nome? Ela falou, é Grazi. Eu falei, Grazi, eu posso te dar um abraço? E aí, foi... E ela ficou me consolando, no caso, daí, né? Então... sim. Então, eu sou facinha, assim, pra chorar. Eu sou chorona, né? Quando a Aimee era menor, eu me trancava no banheiro pra chorar. Sim. Mas muito também por não conseguir saber como lidar com as minhas emoções em determinados momentos da minha vida, assim. Então, ela batia na porta e falava, mamãe, deixa eu entrar. Eu falava, saia daqui, que eu tenho que chorar agora. Mestre dos magos, né? Eu lembrei disso. Daí ela falava assim, mas eu não quero que você fique sozinha. E eu pensava, como é que eu tenho que falar para essa criança agora que eu estou chorando por causa dela? Porque eu não estou conseguindo lidar, né, com isso. Sim, você é o meu problema, saia daqui. Não, mas eu não quero te deixar sozinha, você tá triste. Ai, meu Deus do céu, que coisa mais bonitinha. Mas eu acho que... A Aimee vai ser o quê? A próxima presidenta do mundo, não sei. Ela vai comandar a humanidade. Acho. Ela é muito sábia. Eu já quero camisetas da Aimee. Mas então eu acho que eu estava lendo também algumas coisas interessantes sobre choro aqui, e eu vi isso que achei muito legal, que especialistas em estresse, para especialistas em estresse, o choro produz um efeito analgésico. Chorar faz bem, há um componente químico na lágrima que produz um efeito analgésico e também outro que traz mais bem-estar.
Mas depois que você chora, você não fica... Eu me sinto bem depois que eu choro. Você chora pra caralho, você tem aquela solução. Eu também. Mas depois daquela, tipo... Ufa. Ai, dá parece, um alívio, dá um alívio. Tipo, parece que realmente outra. sai algo de você. Também acho. Eu geralmente, quando eu choro muito, assim, eu durmo. Logo em seguida, chorei. Tipo, automaticamente dormindo. É melhor que Rivotril. Não, e eu que na minha adolescência eu descobri, quer dizer, eu achei, não é que eu descobri, eu achei que chorar, quando eu chorava à noite, eu dormia, né, depois do choro e acordava, meu olho acordava meio inchadinho, eu me achava linda quando eu acordava de pós-choro. Olha só. Que lindo. Eu já me achei bonita depois de chorar. Não durante, que durante você fica com aquela cara de... Mas depois, assim, sabe, uma coisa meio dramática. Meio dramática. Não, meio tipo, sabe, tipo meio... Ai, pronto, estou pronto pra... Sabe, quando você tá, tipo, tô pronta meus pra sentimentos, outra. tipo, lidei com os meus sentimentos. Eu sou uma pessoa forte. E eu venci. E é engraçado que esses dias agora me veio esse assunto pra gente falar. Porque eu tô com uma necessidade muito grande de chorar e até agora eu não consegui. Tipo, eu tenho várias coisas passando na minha vida e tal, e daí eu tenho tido uma vontade tipo, enorme de, tipo, sentar e chorar e eu não consigo. Também porque eu acho que às vezes eu fico me distraindo. Não sei, eu tenho que talvez ter uma mãe do César que sente comigo e fala, chora agora. Agora, eu não consigo chorar na terapia, aquela coisa que eu falei, né? Eu não consigo chorar na terapia, mas ao mesmo tempo quando eu ia na terapia com a minha mãe, eu chegava chorando já, praticamente. Então, eu tenho outro negócio que eu acho muito engraçado, que eu não sei direito de onde vem, assim. Mas eu gosto muito de cantar. E quando eu canto, e eu canto do tipo, cantando mesmo, eu começo a chorar. Ah, eu também. Tipo, começa a escorrer lágrima. Automaticamente. É bizarro, assim. Eu fico pensando, gente, ia ser uma ótima performer. Eu já me imagino no Super Bowl lá, a câmera já no meu olho chorando, aí os caras, ai, que olha o César cantando My Heart Will Go On. Olha só como é. Não, mas eu vou falar uma coisa agora. Eu vou só um parênteses aqui. Nessa viagem aí que eu tava de férias, no Chile, eu chorei no Atacama, na verdade. Teve um dia... Olha. Teve um dia que me bateu um vento torto, assim, sabe? Minha namorada tava do lado e tal. E eu olhava tava tocando uma música e tal, e eu olhava pra imensidão do deserto e comecei a chorar. E ela perguntou, você tá chorando? Por quê, né? Eu falei, não sei. Tô chorando, tem muita coisa na cabeça. Enfim, vieram algumas coisas na cabeça, mas também, sei lá, porque é uma paisagem tão maluca e tão vasta que a gente também já falou isso num outro episódio. A gente se sente um merda. Tipo, eu me senti... Não merda, assim, não no mau sentido, mas tipo... Cara, olha como esse mundo é incrível. Sabe? Olha como essa coisa é gigantesca, maravilhosa, linda. Olha como a natureza é um bagulho. Exato, e dá um vazio ali. Você fala, cara, quem que eu sou nesse mundo? Sabe? Sou um grãozinho de areia no meio do deserto, saca? E quando eu tava voltando do deserto, tinha um cara indo a pé. Tava andando a pé no meio do deserto. E aí eu perguntei pro guia, eu falei, ele vai atravessar o deserto a pé? Aí ele falou, Eu falei, quanto tempo demora? Ele falou, 1 mês. Aí você fala, cara, pro cara atravessar um deserto a pé, olha quão pequeno, demora 1 mês pra ele atravessar um deserto. 1 mês. E olha, aí eu comecei a pensar, né, olha quão pequeno todo mundo é, né? Tipo, olha eu aqui achando que, né? Então também, mas eu chorei nessa viagem, não foi... Deixei a edição agora a gente coloca aplausos, assim. Deixei minhas lágrimas no deserto de sal. Mas talvez o deserto de sal seja um grande exatamente choro. Esse choro. É esse choro que eu estou precisando, assim, esse choro de contemplar. Não é um choro desesperado, assim, é um choro meio de tipo pra realmente sair, assim, de dentro. Mas pra mim é música, viu, Vic? sabe? Você falou da coisa da música. Pra mim é música. Tem algumas músicas que eu sei que traz sentimento em mim. E não são músicas tristes necessariamente, não. São músicas, às vezes... lógico, vai ser um rock and roll, heavy metal islandês, mas enfim, talvez seja, mas enfim. Mas são as músicas específicas que talvez traga um sentimento, talvez traga uma lembrança, talvez o próprio acorde, a própria harmonia da música ali traz uma coisa, mas são músicas. Então, às vezes, nesse caso, a música que foi o grande quê ali que deu estalo.
Foi uma música do 5 a Seco, inclusive. Eu até posso depois pegar o nome, assim, mas foi isso, assim, sabe? A música bateu e aí veio muita coisa na cabeça, e é uma música super bonita que fala, assim, que, se eu não me engano, eu não vou saber agora exatamente a história, mas acho que é um cara que encontra uma menina e fala que o que ele mais quer ver é ela voar. Tipo, independente do que isso possa parecer, saca? Tipo, ou posso parecer, não, posso significar. Ela, tipo, eu quero ver você livre, quero ver você voando, seja comigo ou semigo, né? Seja comigo ou sozinha, enfim. É uma coisa assim, é uma música bonita, assim, mas aquilo ali não teve nada a ver com a história do choro em si, mas foi onde deu o estalo ali, e aí, enfim. É uma música super bonita. É uma música de amor muito, muito ampla, assim, muito bonita. Mas às vezes é música. Mas não é legal quando a gente descobre quais são esses mecanismos, assim, por exemplo, se é a música, e a gente ir em busca disso, porque tem também, a gente até já falou sobre um programa de sentir a tristeza na sua profundidade, né? E até, assim, quando você tá triste, você não ir pro bloquinho, né? Pular carnaval. Quando você tá triste, você coloca uma música triste e sente mesmo aquilo. Eu acho Vive que também, a tristeza, não foge dela, né? E eu acho que daí, assim, se a gente sente o coração tá um pouco palpitando para isso, para dizer, olha, tava precisando dar uma... Como é que é? Desobstruir os meus... canais lacrimais. Olha que incrível. Então, e nesse documentário, eles falam uma coisa sobre essa coisa do chorar e de deixar o choro vir, que assim, quando você bloqueia o choro, você bloqueia a emoção, você fica naquela eterna busca de tipo, eu tenho que provar que eu sou forte, imbatível. E sabe o que isso dá nas pessoas, no ser humano? Isso é uma coisa científica. Ansiedade. Então, o engolir o choro... Lógico. Te dá uma crise de ansiedade e eventualmente isso pode virar algo muito maior. Então, assim, o que a Thaís está falando é exatamente isso. Aproveite o seu choro. Tá triste? Curta a tristeza, porque isso faz bem. Né? Pois por exemplo, eu tenho uma enorme dificuldade de chorar na frente dos outros, assim. Então, chorar, geralmente eu choro sozinha. É engraçado, sei lá, se eu tô muito mal, sei lá, esses tempos aí que o Alan morreu, por exemplo. Acho que beleza, quando eu tava lá no hospital com ele e tal, eu tava chorando horrores. Mas depois, os dias seguintes, eu ficava sempre, quando eu tava com as outras pessoas, eu tava sem chorar. A pessoa saía, batia a porta, vinha, assim, porque mas é idiota, eu gostaria muito, muito de conseguir chorar na frente dos outros. Assim, é mais raro conseguir chorar na frente dos outros. Eu acho tão bonito quem consegue, tipo, Thaís, assim. Tipo, que eu chorava na frente do espelho. É verdade, daí eu ficava vendo como que eram as minhas expressões do choro, com a lágrima caindo. Olha! Sentada, tipo, na pia do banheiro, era um banheiro cor-de-rosa, e eu ficava sentada e vendo, daí, tipo, chorando, ficava de... tipo, vendo como que era... Olha só! Não, e tem esse medo também, assim, porque uma coisa é você chorar, eu sinto isso, tá... Chorei na frente do... Tipo, começou a sair uma lagriminha e tal, e outra. E daí... É muito engraçado, que daí, sei lá, tô numa situação que daí eu começo... Beleza, lacrimejou, caiu uma lágrima. Se alguém vem falar comigo, alguma coisa, assim, tipo, já me bate o desespero. Tipo, meu Deus, se essa pessoa vai vir falar comigo, daí vai abrir a torneira, pronto, fudeu. Tem que pedir, eu tô, tipo, soluçando. Sabe aquele soluço que você não consegue falar? Eu tenho, acho que é pior ainda. Ô Virgínia, mas aí eu te faço uma pergunta. Qual que é o seu problema com chorar na frente dos outros? Fazendo uma autoanálise. Exatamente, aqui. Qual é o meu problema? Pois qual é o meu problema? É vergonha? É medo de ser julgada? Talvez eu não receio sei, que as pessoas vejam a tua fragilidade, eu acho. Então, eu não sei se é isso, porque eu quero isso, eu queria que as pessoas vissem minha fragilidade, na verdade, porque eu acho que seria muito importante, porque eu costumo ter uma pose de que, não, eu consigo e aguento tudo e etc. Eu queria muito, então eu não sei se eu acho que tá em algum outro lugar. Eu acho que é mais a questão de vulnerabilidade, ou também não sei se de desconfiança do outro. Porque você acha que a pessoa pode usar isso contra você, assim? Tipo, sei lá, enfim. Tô só fazendo aqui aquela sessão de terapia em grupo aqui, né? Tô só... Porque também não, mas eu não sei mesmo, porque eu realmente acho que imagine, né? Tipo, tenho aqui um
um programa de que a gente fala sobre as nossas fragilidades e tudo mais. Eu acho que eu queria muito, na verdade, conseguir chorar na frente dos outros. Eu não sei ainda aonde que tá ali, assim, que eu não... Por exemplo, pra mim... eu acho... Não, sabe o que eu acho? Talvez seja um pouco, agora parando pra pensar, talvez seja um pouco de medo de desamparo. Da pessoa tá pouco se ferrando pra você. Entendi. Eu acho que é mais isso Então, do que medo de fragilidade. Eu que tô acostumado, assim, tipo, eu choro em reunião de trabalho, assim, né? Eu tenho uma situação, tipo, uma situação que eu não consiga lidar, de muito enfrentamento, assim, com relações pessoais. Eu já passei por situações, por exemplo, em reuniões que eu chorei porque eu realmente não conseguia lidar com aquilo, sabe? Ainda mais quando tem uma personalidade de alguém que seja muito forte e que cobra e que fala com agressividade pra mim, assim, que fala, não é? Fala então, fala agora, sabe? Tipo, daí eu já começo a chorar. E daí depois que eu choro, eu ainda eu escuto que você chorou pra todo mundo ficar com pena de você e eu saí de malvada. Sim. Então, quer dizer, existem várias formas como você pode utilizar aquele teu momento. E eu falava, gente, não foi com essa intenção, foi justamente porque realmente eu não consegui lidar com aquilo. Então, o meu mecanismo é quando eu não consigo lidar, tipo, e eu não posso correr no trabalho na porta, me trancar no banheiro e ficar chorando, eu simplesmente choro na frente das pessoas. Tipo, peço desculpa e choro, porque, né? Desculpa, foi mal. Por exemplo, eu tenho uma sensação, e a minha mãe ouve o programa Oi Mãe, que muitas vezes a minha mãe acha que eu estou fingindo que eu estou chorando. Pra sensibilizar ela, ou pra fingir que eu sinto alguma coisa, que eu não sou um monstro. E mal sabe ela que eu quase não choro. Então, se eu estou chorando, meu amor, é porque o negócio é grave. É grave. Por exemplo, eu fiquei chateada. Oi, mãe, de novo. Que eu fui pra Curitiba agora esses dias, que eu fui levar as cinzas do Allen pra colocar lá na terra, lá no ateliê dela. E eu tava chorando, né? E tal, não sei o quê. Ela não me deu nem um abraço. Ela ignorou, tipo, ela fingiu que eu não tava chorando, at all. Tipo, nenhum... E eu vi que ela tava desconfortável com a situação, do tipo... Ela queria meio tipo, ai, Virginia, coloque logo as cinzas aí, bora pra frente. E engula esse choro. Tem que ir chorando. E assim, eu sinto que tem uma coisa de proteção dela, que ela não quer que eu esteja triste. Eu acho que é mais isso. Ela entra talvez num processo de negação, de não querer que eu esteja triste. E daí eu fiquei lá chorando sozinha, enfim. Então talvez venha daí, assim, esse meu medo de chorar em público, que é o medo de... que é isso. Se eu chorasse bastante, sempre, acho que viria um pouquinho e beleza. Você tá isso? Ia virar isso aqui. Eu tenho medo de, tipo, meu Deus, abriu a torneira, daí eu vou ficar, tipo, chorando horrores. E as pessoas vão, tipo, foda-se, eu vou ficar, tipo, na sarjeta, chorando sozinha. Olha, eu acho que é esse o medo. Então, é o medo de não ser olhada, né? De não ter atenção naquele momento, assim, acolhida e etc. Porque de não ter um acolhimento. A minha mãe, uma vez... De não ter a Aimee na minha porta, batendo, falando, não fique sozinho, eu precisava de uma Aimee. Vou ter um filho. Eu posso emprestar um pouco. Vamos alugar Aimee, vamos fazer um negócio de alugar Aimee entre a gente aqui. Ai, gente, que bom, vou gostar de poder viajar. Mas acontece assim, eu quando era criança, eu tenho um episódio que pra mim foi muito marcante, que eu corri, tinha um corredor comprido assim na minha casa, eu corri, eu escorreguei e caí. E daí doeu e eu chorei. E aí não veio ninguém. A minha mãe estava no quarto tinha uma mulher lá com ela, que era uma vizinha, e elas não foram, nem colocaram a cabeça assim pra ver. E daí teve uma hora que era a tia Nilda, né, essa vizinha, ela falou bem assim, não é melhor ir ver o que aconteceu? Aí a minha mãe falou, não, uma hora ela para. Pronto. Eu não parei, gente.
Eu acho que eu devo ter chorado, tipo, ali eu esgotei toda a fábrica. Desidratou. Eu fiz porque eu pensei, tem uma hora que ela vai ter que vir e vai falar, tá tudo bem, o que aconteceu, né? Mas ela não veio, entendeu? Então eu acho que é isso. Por falar na tua mãe, eu acho que também tem uma coisa de não saber muito bem, muitas vezes, como lidar com isso. Porque sabe, isso não foi uma coisa que foi construída. Toda hora que chora, pega no colo, abraça, sabe, tipo, acolhe. E a criança vai se sentindo num lugar seguro e acolhedor para chorar. Então, muitas vezes, talvez até quando criança mesmo, você tivesse uma coisa que quando você chorasse, você ia pro quarto e chorava quietinha, coisas assim. Então, às vezes, muitas vezes, a não intimidade com determinadas situações, né? Não sabe muito bem como lidar com aquilo. Meu Deus, se a Virgínia chorar, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Então, mas tem um pouco desse papo que a gente falou no episódio de comunicação, né? Do tipo, do outro também saber lidar com isso. Eu acho que o outro, no caso, o que não chora, vamos dizer assim, né? O que tá vendo a pessoa chorar, também cria uma certa, na cabeça dele, tá? Ou dela, enfim. Uma obrigatoriedade de, tipo, eu preciso fazer alguma coisa. E de um tempo pra cá que eu venho pensando mais essa coisa de me abrir, de ser mais vulnerável e tudo mais, eu também me deixei, e eu lembro, porque eu acho que ontem eu falei algo parecido pra Virgínia, do tipo, é uma merda mesmo, eu não sei o que fazer, eu não sei como te ajudar, é uma bosta. Sabe, às vezes não é, tipo, oferecer um conforto, às vezes é, tipo, simplesmente, Virgínia tá chorando, puta, que merda, Virgínia, tem que chorar mesmo, porque dessa tá uma merda. Deu ruim mesmo, sabe, tipo, porque eu, por exemplo, eu tenho isso, né, de tentar sempre remediar e achar uma solução. E às vezes não tem solução, às vezes a solução é chora. Larga tudo isso mesmo, larga essa frustração, larga essa tristeza, larga esse, enfim, o que você tá dentro de você, solta, porque é a única coisa que tem que fazer. Eu não posso oferecer uma solução, sabe? E às vezes o falar, e eu sei porque pra mim, eu sei por que eu não choro na frente das pessoas, quer dizer, não todas, mas eu sei algumas coisas do porquê que eu não choro, e uma delas é essa, assim, do tipo, eu espero uma coisa que eu nem sei o que é das pessoas. Então eu ponho uma expectativa na resposta das pessoas que nem eu sei o que é. Sabe? Nem eu sei o que estou precisando na hora. E às vezes o abraço funciona, às vezes puta, César, fica aí então no seu cantinho, funciona, às vezes não funciona, mas nem eu sei o que eu quero. Então, assim, é difícil também o outro também precisa se abrir também ao do tipo, puta, Virgínia, putz, Thaís tá chorando, eu não sei o que fazer. Vamos ficar aqui, eu tô aqui do lado, se precisa de alguma coisa, mas chora mesmo que é uma merda. Entendeu? Então, assim, é um pouco de, sei lá, o que eu tô tentando dizer, assim, nem sempre existe uma resposta ou uma solução pro choro. Às vezes a solução é simplesmente chorar. E que é o que a gente estava falando no começo, que a Thaís falou, né, a questão do chorar, liberar, e você também falou, Vic. Então, assim, é um pouco isso, sim. Então, às vezes a solução é chorar. Então, é parar de ver um pouco o choro como uma fragilidade, como uma fraqueza, como algo feio, porque a gente tem isso. E uma das razões do que eu não choro na frente das pessoas é, eu acho que fica feio, fisicamente, eu tenho vergonha, eu preciso treinar no espelho com a Thaís um pouco. Fez, exato. De fazer umas caras mais, tipo, sexys, como a Virginia acha sexy, homem chorava, fazer umas caras mais sexy. Tipo, exato, Um choro, vou chamar de choro 43, aquele olhar assim, meio saindo do lado. Enfim, também tem uma questão disso, sabe? Toda vez que você chora, e a Thaís falou um negócio que, assim, eu acho que na pele dela, por ser mulher, isso deve ser pior ainda ouvir isso, né? Mas toda vez que você chora, as pessoas voltam um passo, né? E lidam de forma diferente com você. É quase que uma pena, né? Tipo, quando você chora, a pessoa sente uma pena de você. E eu acho que isso também é uma falta de comunicação, não, de conhecimento do outro lado das pessoas, né? Sobre o choro. Às vezes eu choro, né? Às vezes a Thaís chora na reunião, não é porque ela tá se sentindo frágil, é porque realmente foi um negócio que, porra, fudeu, cara, tô no topo da minha cabeça, que eu preciso liberar alguma coisa pra entrar mais. Às vezes, né, e parar de ver, acho que é isso, né, parar de ver o choro como uma fraqueza. Chorar numa reunião não é uma fraqueza. Cara, e às vezes o topo da cabeça não é simplesmente só com coisa de trabalho, sei lá, às vezes a Aimee tá doente, às vezes a casa tá não sei o que lá, então às vezes né, quando você enche a caixa d'água e tem que liberar um pouco pra entrar mais. Sim. Então, assim, é um pouco de desconstrução, não só da emoção, mas do conceito do choro em si, né?
cara, chorar é legal. E é o que eu gosto muito do que a Thaís falou. Tá triste, não vai no bloquinho. Fica em casa, curte essa tristeza, Sim. tá tudo certo. Liga pros seus amigos e fala, vamos tomar um vinho aqui, chorar junto, sei lá, fazer um choro em grupo. Não Sim. sei lá, vamos ver, enfim. Podia ter uma terapia de choro, eu participaria. Pô, ia ser mó legal. Ai, gente, uma vez eu lembro Como? que a gente fez grupos de... A gente fez um grupo, na verdade, que era um grupo que cada semana um amigo trazia um filme pra ver, pra gente assistir junto e pra competir qual era o filme que fazia mais pessoas do grupo chorarem. Nossa, que Ai, incrível. que divertido, Que quero. incrível. Gente, Quero! a gente fez uns Quero! 4 encontros, foi muito Nossa, divertido que isso. animal, eu quero muito isso. A gente podia Quero! comprar aqueles copinhos que mede água, sabe? Pra ver quanto chora cada um. E cada pessoa fica chorando com um É, copinho grudado exato. assim, ó, na Eu chorei cara. 2 ml, eu chorei 8 ml. Porra, que animal. Aqueles copinhos de Gente, cachaça. César, É, vamos porque isso é fazer incrível. isso. Aí depois toma, cada um vira, né? Tipo, César, vamos É. fazer isso. E quando a gente fizer o primeiro Deprecon, vai ter sessão de cinema só filme pra chorar legal. horrores. Ao invés de Aí pipoca, eu dá lembro- lencinho. Não, e eu Qual lembrei filme que vocês mais choraram na Não, vida? então, não tinha coisas que não podiam, assim, a gente criou umas regrinhas, que era filmes com, tipo, anomalias, assim, esses filmes não podia, tipo, Meu Pé Esquerdo, esses filmes, assim, que eram muito já, não podia. Nossa, eu não lembro, eu sei que surgiu Marcas do Destino, né, aquele com a Cher, sabe, aquele, né? E daí foi Eu acho que eu não vi. Então, esse do menino que tinha uma cabeça que era cabeça de elefante, que era... Aham. Então, esse filme foi uma discussão se isso era uma anomalia ou se não era. Então, a gente ficou bastante tempo discutindo. Eu não lembro, gente, faz tantos anos isso. Tem dois Nossa, bem eu lembro pesados de- pra mim. quais? Meu Primeiro Amor, claro. Clássico. Tá, E aquela Ponte para Terabitia. não vi. Tá, não assisti Putz, você também. precisa ver. Esse filme, pra mim, é o top 1, assim. Deixa eu ver se o nome é, Top se o 1, nome é tá. exatamente esse, mas acho que sim. Ponte para Terabitia. Eu lembro de 2 situações pra mim. Bom, Amor em 5 Tempos. Chorei assim até não poder mais, soluçar. E eu lembro de uma situação que eu tava num avião e daí vou assistir um filme, né? Que era aquelas viagens longas e tal. Deixa eu ver aqui, vou escolher uma. Eu vou assistir uma animação. Porque animação é uma coisa boa, leve, gostosinha pra assistir no avião. Coloquei Up pra assistir. Up é foda, aquela cena. 10 minutos de filme, tava já chorando do avião. Tipo, por quê? É bem difícil. Não, mas eu vou contar Em uma... filme eu choro. Eu chorei no Coringa, agora. Ó, chama isso mesmo, Ponte para Terabitia. É um filme de 2007, bem meio, mas é bom. Tá. É legal. Pra assim. chorar é daqueles bons. Eu acho Tá. que pra Nossa. mim foi bem rock and roll, assim, foi bem bom, Tá. assim. Chorar bom, assim, é um choro bom. Agora, Massa. deixa eu contar um episódio, assim, pra mim, que eu ainda morava na Suíça e era época de Natal e teve uma propaganda, acho que foi uma propaganda que deve ter rodado aqui pelo, não sei, redes sociais, alguma coisa, uma propaganda de um supermercado alemão. E era uma propaganda de um velhinho arrumando toda a casa, bem velhinho, assim, bem tipo, não é velhinho hoje profissional sênior, é velhinho, Tá. tipo, 93 anos, assim. Tá. E aí ele arrumando toda a casa pro Natal, nisso ele começa a receber mensagens, ele liga a secretária eletrônica ainda, e um filho, aparece um filho, tipo um filho que toca na orquestra em Nova York, falando, pai, não vou poder ir esse Natal, a gente vai ter concerto, mas assim que tiver um tempo eu vou. Aí a filha falando, as crianças vão ter festa na coisa da escola, também não vou poder ir para casa. E o outro filho também, vou fazer plantão e tal. E nisso já corta a cena para todos eles recebendo uma notícia. E todos eles, então, na frente da casa, todos de preto, já se abraçando, assim, tipo, o pai faleceu. Aí eles entram na casa, e quando eles entram, então, tem a mesa inteira posta para o Natal,
e eles estranham e o pai aparece. Aí o pai fala, só assim pra vocês virem pro Natal. Nossa. Gente, Até arrepiei aqui. Eu chorei, tipo, nessa propaganda. Depois que eu parei o choro, eu abri a internet e comprei uma passagem pro Brasil pra vir ver meus pais. Foi assim que funcionou. E era uma propaganda de companhia aérea. Pior, era de supermercado. Tem um outro filme que eu lembrei agora, que chama Um Homem de Família. É um filme com Nicolas Cage e a... sei lá, uma outra atriz X, assim. Muito bonito o filme também. Também chorei nesse. Mexe muito. Quando tem família, assim, comigo, mexe mais, assim. Mas enfim. Não, gente, eu chorei de soluçar em acho que Procurando Dory. Tá? Eu chorei de soluçar em Dory. Então, isso não pode ser uma boa receita quando a gente tá meio mergulhada nessa tristeza. Acho um pouco. Sim, acho bom. Eu acho bom. Põe esse filme. Música e filme, exato. Agora, vou ter duas perguntas. Primeira pergunta. Como que vocês lidam quando alguém chora na frente de vocês? E eu já abraço, né? Já vou lá, tipo, meu Deus. Eu também. Vem aqui. Pá, mas... eu também. Eu tenho dois momentos. O primeiro momento primeira coisa, tipo, se eu não consigo não fazer nada se eu vejo alguém chorando na minha frente. Eu quero abraçar, nem que ser, ou dar a mão e tal. E às vezes, tipo, não sou íntima da pessoa, mas é isso. Quero dar um abraço, pelo menos, na pessoa. Agora, tem algumas pessoas que eu já vi chorando muito e muito desesperadas, digamos assim, que às vezes eu já fico um pouco, tipo, me dá um pouco de preguiça. Você pensa assim, tá fingindo. Não, eu não penso que tá fingindo, mas eu não, às vezes penso, tipo, ai, gente, pra que menos? Mas é mais raro. São pessoas muito específicas. Mas aí essa pessoa que chora, sim, nesse estado de... Aí é uma catarse, aí é outra... É um espaço mas que nem assim, uma pessoa que pode chora... entrar, né, pra abraçar. E que chora muito, muito, muito desesperadamente, assim, por qualquer coisa. Tá. Tipo, eu sei que às vezes a pessoa tá acumulando coisas, né? Não tá chorando só, enfim, por aquilo exatamente, né? Enfim. Mas eu geralmente sou a que fica preocupada, dá abraço, etc. E você, César? Eu acho que a primeira coisa, claro, tem esse... Eu acho que eu vou, dou um abraço, pelo menos faço algum afago, algo que, né, que mostre uma humanidade. Ali, né? Faz um cafunézinho. Não um cafunézinho. Encosta o dedo na pessoa, assim. Mas é que a minha cabeça sempre vai algo que eu tento trabalhar, claro, mas sempre vai pro lado lógico, né, da coisa. Tipo, aqueles numerozinhos do Matrix passam na minha cabeça, eu fico, não, mas peraí, né, tentando achar essa solução. E, de novo, assim, é algo que eu tenho trabalhado em mim. Eu falo que a solução, às vezes, é simplesmente chorar, mas é algo que eu trago, né, da minha infância e tudo mais. Essa coisa de achar a solução. Não, peraí, então vamos fazer assim, assado. Mas, hoje em dia, eu tento parar um segundo e perceber o momento ali e tentar ver o que é melhor. Assim, às vezes é tipo, puta, que merda, a vida é assim mesmo, vambora, é assim, chora e a vida é assim. Ou às vezes cara, me fala, se quer... Pra mim, assim, é difícil, né, porque hoje em dia, quem eu vejo chorar, assim, que esteja próximo, é tipo minha irmã, minha namorada, basicamente isso. Meus amigos, vou te falar a verdade, meus amigos homens, acho que eu nunca vi chorar. Com exceção de choro de emoção em casamento. Mas eu nunca vi chorar por um problema. Olha, tô pensando bastante. Eu acho que eu nunca aqui. chorei de felicidade. De emoção, assim, eu chorei já no casamento, vejo as pessoas assim, né, sei lá, uma união de amor. Em casamento eu choro bastante, na verdade. Quando é casamento, assim, legal, né, não quando tem um padre lá falando alguma coisa, assim. Sim, tem pessoas que acreditam, tem pessoas que entendem, isso eu não tô julgando, mas pra mim, eu choro quando, por exemplo, são os amigos fazendo a cerimônia, falando de como as pessoas conheceram. Acho bonita essa celebração do amor, assim. Acho que o amor é algo que me faz chorar. Quando eu vejo histórias de amor, quando eu vejo alguma coisa de amor, e não amor só relacionamento, né? Amor, né? Enfim.
Então acho que é isso, assim, hoje eu tento me brecar um pouco pra não ser tão lógico, falar, não, peraí, vamos achar uma solução, sabe? Meio robozinho. Mas então eu tento, às vezes, dar o espaço pra pessoa, falar, olha, posso ajudar de alguma forma, se não, cara, que se precisar eu tô aqui e tal. Mas é que pra mim, de fato, se não é minha irmã, se não é minha namorada, se não é alguém da minha família próxima, eu te falo que eu nunca vi ninguém, assim. É muito difícil, assim, eu ter esse cenário na minha vida, assim. Vejo, às vezes, alguma amiga da minha namorada e tal, mas aí é algo que ela lida já direto. Será que as pessoas têm problema pra chorar na sua frente, César? Não sei, eu acho que não. Eu acho que é uma questão de... Não, pode ser, mas ao meu ver, pode ser. Mas ao meu ver, eu acho que é porque no mundo masculino não se abre. Assim, eu vejo, agora falando sério, eu vejo às vezes a minha namorada conta um pouco, ela não conta tudo, claro que não, mas às vezes ela conta a relação que ela tem com as amigas dela e os papos que ela tem com as amigas dela, e eu fico abismado, no bom sentido. Eu falo, cara, quisera eu ter essa abertura com meus amigos, e não tenho. Teve um dia que eu virei pra um deles e falei, cara, trazei com a minha namorada num lugar X, o cara, ele ficou, você precisava ver a cara dele, ele travou, ele deve ter tido um AVC rápido ali, e voltou num outro assunto. Então, assim, não tem mesmo, assim, não tem. E eu tenho essa ideia de fazer um documentário, já tem milhares, inclusive esse que eu citei, mas sobre como introduzir um assunto, não só o assunto da sensibilidade, do choro, mas do adultério, dessa coisa do tipo, eu tô namorando. Cara, vários amigos meus, e aqui eu não vou citar nomes, senão eu entrego todo mundo, mas vários amigos meus estão casados, estão namorando, e cada semana vão jogar bola e vão no puteiro da vida. Saca? Tipo, e é isso. Por enquanto tava pensando aqui que por enquanto a gente não teve nenhum convidado homem hétero, né? Todos os convidados que a gente teve aqui no programa, que é um programa que é pra se abrir, que é pra não sei o que, todos os homens eram gays, por exemplo. Isso é interessante, porque eu acredito que isso é mais frequente entre os homens. Eu acho que héteros. Fazendo uma piada aqui, mas eu acho que o homem gay é a evolução do homem hétero. Que é o homem sensível, sabe? É o homem sensível, é isso aí. É o homem que se permite, eu acho que. Né? É exatamente isso aí. Pra mim, eu acho assim, eu acho lindo, assim. Por exemplo, seria muito interessante a gente fazer um programa, mas daí é isso, não sei nem quem pensar direito. Um programa que fosse aqui do Primeiro Meias sobre homens e que fossem também homens gays, mas também que tivesse mais algum homem hétero, sabe? Sim. Porque acho que tá num lugar diferente assim mesmo, né? Porque o homem gay já ouve esse é mulherzinha, mariquinha por tantas outras coisas. Sim, claro. Não, e é que isso, é tipo... E eu não sei, pra quem estiver ouvindo pode parecer um absurdo, mas eu te digo assim, eu acho que eu nunca vi um amigo meu chorar na minha frente. Que não fosse num casamento. Nunca vi um amigo me ligar soluçando, falando, César, eu preciso de uma força, eu não sei o que fazer. E aí, no meu lado, que talvez não seja só, não sou só eu, claro, mas eu tô aqui discutindo, tô aqui abrindo, tô aqui tentando ser mais vulnerável. Mas do meu lado eu não tenho, sinceramente, abertura nenhuma pra ligar pra nenhum amigo meu pra falar, cara, precisando de ajuda, preciso chorar. Então pra quem que eu ligo? Então nesse lado eu tenho muito mais amiga mulher por causa disso. Porque eu vejo uma abertura muito maior, eu vejo um entendimento muito maior. Pô, a Virgínia sabe, já teve um dia que eu liguei pra ela e falei, preciso te encontrar, tô fudido, tô na merda, preciso. E foi, e não liguei pra nenhum amigo meu. E foi assim, foi lá, algumas semanas depois que a gente voltou a se falar. Então assim, eu tinha pouco ali, né, abertura com a Virgínia. Mas foi, assim, eu senti mais confiança nela do que nos amigos que eu conheço há 10 anos atrás, sabe? Sim. Então, assim, porque no mundo masculino, isso é uma coisa que eu fico pensando literalmente diariamente em como quebrar isso por dentro. Porque eu virar pra um amigo meu e falar assim, ô, cara, você não tá sendo otário? Você tá namorando, você tá casado, você vai ficar dando, sabe, tá saindo pra puteiro, sei lá? O cara fala assim, moleque, vai tomar no seu cu, vai virar as costas e pronto, e eu não vou mudar nada. É uma discussão que eu tenho com a minha namorada, de como por dentro eu trabalho isso, saca? E pra mim eu não achei a resposta, nem sei se vou achar. Mas assim, é o que eu falo pra minha namorada, assim, eu acho que eu ter essa abertura já é ótimo, mas talvez não caiba a mim, ou talvez eu nem consiga, entre muitas aspas, educar essa rede de amigos. Talvez eu comece pelo filho que eu tiver, se eu tiver um filho homem. Falando pro cara, bicho,
vai ser o que você quiser, seja sensível do jeito que você quiser, chora quando você quiser, seja feliz, e a vida é assim mesmo. Independente de tudo na vida, sabe? Independente de escolha de como você vai viver, enfim, da sua enfim, opção sexual, do seu gênero, enfim, dane-se, saca? Talvez seja só assim, é o que é triste, né? Porque eu tenho tantos amigos que poderiam, né, criar um pouco dessa vamos dizer, dessa abertura, né, dessa coisa, acessibilidade. Então, assim, pra mim eu fico meio que desesperado até de falar isso pra vocês, tipo, cara, não, eu nunca vi um amigo meu chorar. Então, mas será que eu acho que até voltando àquilo que a Virgínia falou, será que as pessoas não choram na tua frente? Eu acho que eu não digo nem que seja uma geração. Eu acho que é uma estrutura social que está muito, muito arraigada nisso ainda. E por isso que eu acho que você já está fazendo uma parte, você não precisa educar, Sim, né? Que eu digo nesse sentido, porque você agora faz, por exemplo, um podcast aqui, que é com a gente e tal, e que você se abre e coloca a tua... Se mostra frágil, né? Quais são os teus medos e tudo mais. Isso, se algum deles um dia ouvir, você já vai ter colocado uma sementinha ali, entende? Sim, então, eu claro, acho que nesse sentido, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o segredo está exatamente na forma como a gente cria os filhos. Eu acho que são gerações, só que o que me atrapalha, incomoda não, mas o que me assusta é que esses teus amigos terão filhos. Pois é. Então, assim, a gente não vislumbra uma transformação coletiva, né? A gente percebe uma transformação individual, se une, faz pequenos coletivos. Eu acho que não vê uma coisa assim mais unânime. Pois é, então assim, eu sei, né, nem tá no meu papel educar ninguém, até porque quem sou eu pra educar alguém, não é isso. Mas é isso, assim, é que às vezes eu fico pensando de novo na imensidão do mundo e onde eu me encontro, e eu falo, legal, sou um cara um pouco mais aberto, sou um cara um pouco mais sensível, sou um cara que pelo menos pensa no assunto, não sou perfeito, não sou completamente desconstruído, muito pelo contrário, tem muitas raízes ainda que talvez levem a vida inteira e talvez mais vidas, se assim tiver, para desconstruir tudo. Mas eu falo assim, mas e aí? É um grão no deserto gigante de sal, sabe? E faz uma diferença? Pô, faz, mas... né? Às vezes é aquela que talvez seja uma ansiedade em ver a mudança acontecer, né? E talvez eu não veja, talvez a gente não veja, talvez a nossa geração não veja, porque vieram... Quantas gerações antes vieram com essa cabeça de patriarcado, né? Do tipo, o homem é a parte forte. Ontem mesmo, antes de ontem, minha irmã me contou que, enfim, não é uma tia minha, é uma tia, sei lá, prima da minha mãe, sei lá o que ela é minha. Nem tenho contato com ela. Mas que ela tá brava, puta da vida, porque o filho dela vai casar com a menina, e a menina tem mais dinheiro que o moleque. O moleque ele inclusive faz psicologia e tal. Mas a menina tem mais dinheiro, então ele vai morar no apartamento do pai da menina, que o pai comprou. O casamento, quem tá pagando mais é a menina. E essa prima da minha mãe tá puta da vida com a menina e não gosta da menina por causa disso. E eu falo, puta, olha só, sabe? Tipo, tinha que ser o contrário, cara. Ela tinha que começar também a desconstruir isso. Tipo, olha que bom, e pra mim, dane-se. A viagem, eu tive tanto perrengue nas minhas férias que minha namorada basicamente pagou tudo. Lógico, depois a gente acerta as contas aos poucos, mas é isso, sabe? E na hora eu falei, cara, bora, dane-se, tá ótimo, vambora. Até a gente brincava com o assunto. Até falava que ela era minha sugar mama, sabe? Tava lá de bem bom, só lá pagando tudo e tal, sei que lá, sabe? Tipo, é isso, e tudo bem, tá tudo certo. E teve uma coisa muito legal, na verdade, que aconteceu no Atacama, e eu queria falar esse exemplo. Esqueci o nome do cara, mas lembro o nome do restaurante, chama Catarp. Quem for pro Atacama, vá, e eu vou pegar o nome do cara com a minha namorada depois, vou passar aqui. A gente foi num restaurantezinho ali em São Pedro do Atacama, sentamos numa mesa e a gente pediu um vinho. E aí veio o garçom incrível, boliviano, tem um primo dele que mora aqui em São Paulo. Ele olhou pra gente e falou assim, qual dos dois vai experimentar o vinho? Aí minha namorada falou assim, sou eu. Eu falei, ela, porque ela entende mais que eu. Aí ele foi lá, serviu pra ela. Ela experimentou e falou, pode servir. Aí depois ela falou, puxa, muito legal da sua parte perguntar quem que vai experimentar o vinho, porque normalmente dá um diário pro homem. E eu brinquei com ele e falei assim, se tivesse pra mim eu tava fudido, porque qualquer coisa que eu ia tomar, eu falava, vai, não tem porra nenhuma disso, nem...
Não, e Exato, a mas aí conta ter também, perguntado, né? achei Vai pro legal. cara, enfim. Gente, pra terminar... muito bom. Pra gente terminar, a última pergunta é como que vocês gostariam que os outros reagissem quando vocês choram? Quando você chorar na frente dos outros. Thaís. Então, eu vou naquela do César lá, né? De que às vezes eu quero um abraço, às vezes eu quero ficar quieta, às vezes, então, eu não sei, depende existem choros diferentes, né? Então, tem choro que é do choro de solidão mesmo, assim, que você quer, que você tá carente, choro de carente, que você quer um abraço. Agora tem choro que você tá querendo se trancar no banheiro e suma todo mundo, né? Então acho que Sim. seria isso. Pra mim, eu vou terminar então com a palavra bonita que eu acho que tem que simbolizar esse nosso episódio. Encoraje. As pessoas podem perguntar o porquê que eu tô chorando e tal, mas primeira coisa, eu gostaria que as pessoas encorajassem a chorar. Tô chorando? Puta, Vedina, é isso aí, chora mesmo. Quer falar o motivo? Se não, chora mesmo. Chora tudo, depois a gente conversa. Saca? É isso. Encoraje as pessoas a chorarem. Chorar é bonito, chorar é legal. Isso eu falo pra fora, mas tô falando pra dentro também, porque, né, nem sempre eu acho isso, mas enfim. Mas é isso, acho que chorar é necessário. Acho que eu com afeto. Também com afeto, acho que pra mim é importante. Carinho, afeto e também acho que encorajamento. Acho que, tipo, se eu estiver chorando na frente do outro, que quando acho que eu choro sozinha, assim, eu geralmente já... Quando eu preciso chorar sozinha, eu já vou pro meu canto, assim. Mas se eu estiver na frente de alguém, pode me abraçar, pode falar que estamos juntos. E qualquer problema, liga pra Thaís e aluga aí mesmo. Por uns dias na Isso. sua casa. Olha, Exatamente. bom. Então tá bom, gente. Muito obrigada pelo programa de hoje. Vocês são lindos. Chorem mais. E a minha música vai ser Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Gente, tem muita música com choro, né? Muita música, né? Tem. Tá. Não, só isso. Mais alguma coisa? Sigam-nos nas redes, no Spotify e tudo mais. Estamos lá com a nossa playlist também, né? De músicas. Mandem mensagens e e-mails com seus novidade, filmes. eu fiz- Que fazem vocês fiz- chorarem também. Sim. Sim. Vamos fazer uma super lista. Sim. Fizemos uma página no Facebook, finalmente, que tá indo devagarinho, mas ela acabou Olha de só. começar a existir. Nem eu sabia dessa. Maravilha. É uma novidade para nós também. Então, ninguém sabia, eu fiz esses dias mesmo. Vou seguir lá, então. Tá bom. Vou seguir Então tá também. bom. Obrigado, até a próxima. Beijo.